Gil Salles, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Que bom que você está aqui com a gente no espaço Chá com Livros da FLIS 2020. É uma edição que acontecerá totalmente online, dos dias 27 a 30 de agosto, em que nós contaremos com vários lançamentos da Editora do Brasil, com autores que estão sendo lançados pela Editora do Brasil, antigos e novos. E, então, é um prazer para nós estarmos aqui reunidos com você no nosso espaço Chá com Livros na FLIS 2020. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Gil. Tudo bem com você? Tudo bem, Ana Luísa. Muito prazer, em primeiro lugar. É muito bom participar desse evento, em nome da editora e de todos, né, que envolvidos aqui na nossa empresa. Eu agradeço pelo convite, pelo espaço. Então, vai ser muito bom. É bom estar integrando essa programação tão bacana que vocês prepararam aqui. Muito obrigada, a gente que agradece. E, em primeiro lugar, na verdade, a gente tem muita coisa para conversar aqui sobre a Editora do Brasil. Hoje, como ela está trabalhando com parceiras como o Instituto Mapumbalanga, principalmente voltados para institutos que são voltados para a educação infantil, para a educação juvenil, que trabalham com educadores também, como nós trabalhamos. Mas antes de falar dessa parceria, eu queria que você contasse um pouco de você, da tua história dentro da Editora do Brasil, como foi esse caminho, né? Você acabou de me dizer que você tem 13 anos de Editora do Brasil, são poucos profissionais com a sua idade, você é tão jovem, que trilharam até hoje já um caminho tão glamouroso como o seu, dentro de uma editora tão tradicional quanto a Editora do Brasil. Você pode contar um pouco para os nossos leitores e seguidores? Obrigado pelo glamouroso. tem os percalços também da trajetória, mas, enfim, estou há 13 anos na editora, né? Comecei a minha trajetória lá ainda na faculdade, né? Sou formado em letras, e ainda quando estava estudando, surgiu a oportunidade de fazer esse estágio, já com a edição de livros infantis e juvenis, e é o departamento no qual eu trabalho até hoje. Atualmente eu sou supervisor editorial do setor, né? E a gente, né, esse trabalho é responsável aí por gerenciar cerca de 400 títulos de literatura infantil e juvenil ativos, né, no mercado. A Editora do Brasil tem essa história já longa, né, de 77 anos de fundação, desde 1943 que a editora existe, e sempre com essa vocação, né, de trabalhar, de oferecer livros, especialmente para crianças e jovens em idade escolar. Então por isso que a editora tem é voltada também para o trabalho com livro didático, né, das disciplinas, matemática, português, etc. Mas também desde o início, desde a fundação, a editora se dedicou à cultura e à literatura por meio desses livros infanto-juvenis, chamados de paradidáticos eventualmente, mas enfim, são livros em geral de literatura, né, que são destinados a crianças e jovens e que trazem histórias que já ficaram clássicas, né, eu diria que além dessa originalidade na produção de materiais desde o início, a editora também tem esse traço da tradição, porque nós temos já no catálogo livros consagrados há décadas, né, que estão aí há 40, 50, até quase 60 anos já perdurando, né. Enfim, é uma história muito bonita da qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, e por isso que eu digo que, em nome da editora também, a gente está muito feliz com toda vez que tem um evento desse tipo, desse porte, né, em que a gente pode falar de literatura, educação, cultura, para a gente é muito importante estar junto. Na verdade, essa parceria ela já começou em 2018, né? Vocês foram a primeira editora parceira da FLIS, do Instituto Mapumbalanga, então para a gente é muito prazeroso estar aqui realmente fazendo essa entrevista, nem vou chamar de entrevista, mas vou chamar de bate-papo, com o Gil Salles, que é o supervisor editorial da Editora do Brasil, que conta hoje com 77 anos de história brasileira, dentro do estado de São Paulo, e que vem desenvolvendo todos esses projetos ligados à literatura infanto-juvenil, tanto de livros educativos como paradidáticos, como explicou aqui o Gil Salles para a gente.
E o que você hoje vê em relação à editora que começou há 77 anos atrás? O que ainda se permeia em termos de valores, de missão, aquilo que foi modernizado? Me conta um pouco dessa trajetória da Editora do Brasil, contemplando aí também um mercado literário brasileiro que sofre oscilações há muitos anos, mas que cresce de alguma maneira. A gente ainda tem essa esperança ou mesmo estatística de que ainda de uma forma muito tímida, mas ainda cresce. E versus o mercado internacional, que daqui a pouco a gente também vai para uma pergunta bem que vai nortear um pouco o papel da Editora do Brasil, trazendo também influências internacionais para o Brasil. Mas nesse primeiro momento eu queria entender assim, dentro dessa história longa de Brasil e São Paulo, como vocês começaram, o que ainda se revela de ligação entre o passado, o presente e o futuro dentro da Editora do Brasil? Eu falei um pouquinho disso, né, que a editora tem um pouco dessa tradição, né, então 77 anos você assiste muitas questões históricas, né, se desenrolando aí. Então, a história do livro no Brasil é bastante rica, mas também não tão abrangente quanto gostaríamos, né? Muito poucas pessoas com acesso à leitura, à literatura, à cultura em geral, num cenário em que cada vez mais a gente tem que ficar brigando para que as pessoas tenham acesso a isso, né? Então, trabalhar com edição de livros, com literatura em geral, não é uma tarefa fácil, né? Então, a gente tira o chapéu para os pioneiros e para todo mundo que conseguiu segurar até hoje, né, esse trabalho de defesa mesmo da cultura, né? Eu acho que quando a gente, especialmente por tratar de arte literária, quando a gente fala de literatura, eu acho que é uma missão muito bonita essa de você imprimir, né, literalmente e metaforicamente também nas pessoas esse interesse por leitura, né? Eu acho que eu sou um defensor da formação literária, né? De que as pessoas tenham acesso a livros, de que existam mais bibliotecas, né, com acesso ao livro, e que as pessoas possam comprar livros, porque a cadeia do livro também precisa sobreviver. Enfim, como você falou, são altos e baixos ao longo das décadas, né? No século XX, as editoras experimentaram essa expansão enorme, no século XXI, uma certa consolidação, né, com a tecnologia, etc. Só que sempre a gente buscando, brigando para merecer o espaço, né, que é para continuar merecendo o espaço que nós temos aqui, que nós conquistamos. Como eu falei, não é fácil, né? Todos os relatos históricos, né, que a gente tem, não só da Editora do Brasil, mas de todas as editoras que têm um pouco mais de tempo, sabemos o quanto foi complicado em alguns momentos, né, de crise econômica, momentos de tensão política no país, enfim. A gente sempre as editoras sempre assistiram isso de alguma forma ou de outra, trabalhando do jeito que elas podiam para manter, né, abastecida de opções, de possibilidades a cultura brasileira. Acho que a editora tem olhado muito para esse passado, valorizado muito isso, né, porque, como eu falei, desde 1943, já trazendo livros, pensando em formar leitores, né, em educar leitores. A editora já tem feito isso há muito tempo e ela nunca se desviou desse caminho, né? Acho que é um dos traços para a gente apontar essa tradição da editora, né? E aí, trilhando esse caminho até mais ou menos no início dos anos 2000, a editora começou um movimento de renovação, né? Porque já estava ali beirando os seus quase 70 anos e querendo também um pouco de novidades, né? De trazer um pouco mais de uma visão um pouco mais arrojada para tudo que se fazia. É que a editora passou por uma reformulação de imagem, né? Nós tivemos uma nova... 8 anos atrás, se não estou enganado, a editora mudou completamente a identidade visual, mudando, né, logomarcas, toda a forma de apresentação. Então, digamos que esse passo foi fundamental para que a editora chegasse saudável aqui a 2020, né? Acho que essa abertura para o novo fez com que a editora também se abrisse para a diversidade, né? Para
contemplar outros títulos, livros novos, trazer mais autores para o catálogo, né? Agregar visões diferentes cada vez mais, né? Porque eu acho que a multiplicidade cultural em que a gente está inserido, o Brasil por si só, né? Uma diversidade gigantesca, já não comporta livros de uma única vertente, né? Se você quer falar de literatura, especialmente, você precisa abrir para todas as interpretações, regiões, costumes, hábitos, né? Enfim, é o jeito de ver o mundo, né? Eu acho que a Editora do Brasil conseguiu fazer isso, né? Nessa nova fase dela, nessa nova etapa. E eu acho que é assim que se prepara para o futuro também, né? Não ignorando essa história, esse passado, fazendo melhor agora no presente, buscando errar o mínimo possível, porque todos erram, e fazendo, né, de olho nesse leitor, que eu acho que as editoras e todas as empresas que de alguma forma trabalham com a escrita, com a literatura, querem cada vez mais isso, que todo brasileiro leia cada vez mais, né, que tenha acesso a livros, e livros diversos, de todos os gêneros possíveis. E a gente só consegue fazer isso quando a gente valoriza como um todo, toda a cadeia, todo o processo que está por trás disso. E eu acho que é isso que as editoras, de modo geral, têm tentado fazer para sobreviver e para se garantir no futuro como aliadas do conhecimento. Acho que é isso. Eu vejo que, e resumindo o que você disse, eu posso entender que existe, de fato, uma empresa muito tradicional no mercado literário, no mercado editorial, mas que viu também que nos anos 2000 precisava se modernizar sem perder a sua história. Então, quando você falou aqui sobre erros, a gente procura errar o mínimo possível. Se você tem essa mentalidade, essa sabedoria, você vai saber que são com os erros que você consegue trilhar um caminho diferente e acertar lá na frente, né? A forma como você encara esses erros que faz a diferença. E são 77 anos de história, então, pelo jeito, vocês estão indo muito bem nessa frente. Parabéns pela história, Gil. Fiquei muito, muito feliz. Assim, eu sei que a minha pergunta foi complexa, mas você deu um show aí na resposta. E ouvindo você, ouvindo você contar sobre a história da Editora do Brasil e os valores que estão cada vez mais fortalecidos nessa modernidade, eu posso entender que ser parceiros hoje da FLIS significa abrir os olhos para essa diversidade, quer dizer, uma festa literária internacional que acontece em São Sebastião, ou seja, no município de São Paulo, no litoral de São Paulo, onde existem comunidades de diversas regiões, tanto do litoral como também da capital, que acabam indo para São Paulo, para São Sebastião, como pessoas que acabaram saindo de alguns estados do Brasil e foram morar especificamente em São Sebastião, que a gente acaba tendo uma diversidade, mas que esse ano, por conta da pandemia, ela acontece para o mundo inteiro. Né? Então, ela acontece tradicionalmente em São Sebastião, é uma homenagem que a gente faz ao litoral, mas hoje ela acontece no mundo inteiro. Mas eu posso dizer que trabalhar essa parceria, né, conquistar essa parceria com a FLIS, significa dizer que a Editora do Brasil tem essa vertente, ela abre essas possibilidades, procurar lançar novos autores numa festa literária brasileira tão tradicional, tão intrínseca, né, da população aqui, bem enraizada, né, no que é realmente Brasil. Significa isso? Como é que você vê essa parceria com a FLIS e com o Instituto Mapamalanga? Eu acho que a FLIS, e tanto como outras festas com esse perfil, né, de celebrar a cultura local, só que de alguma forma você não fica só no local, você expande, né, para uma coisa mais universal, no momento em que respeita as diferenças e celebra essas diferenças. Eu acho que é a essência de festas assim. Eu acho que a FLIS, na qual eu tive, como você comentou, né, em 2018 nós fizemos parte da primeira edição, e que foi com bastante orgulho também, porque foi local, né, não tínhamos essa situação de pandemia, ou seja, a festa aconteceu na cidade de São Sebastião, e foi um momento muito bonito, né? Infelizmente eu não pude participar de todos os dias, mas estive na abertura, estive no segundo dia, também representando a editora, né?
E para a gente foi o que eu acho que ela é, independente de ser virtual ou ser presencial. Eu acho que essas festas, né, esses eventos, têm uma missão muito, muito importante, né? Primeiro que de resgatar, de colocar num quadro e mostrar para todo mundo o que essa cultura local é capaz de fazer, que tipo de cultura ela respira, né? Porque nós somos culturais, não tem jeito. Por mais acadêmico ou menos acadêmico que o conhecimento seja, a cultura perpassa a gente mesmo que a gente não queira. Nós nascemos banhados em cultura. É bonito quando você faz uma festa, uma feira, um evento desse porte, né, cultural, em que você está ali para celebrar e mostrar, pontuar o que essa comunidade é capaz de fazer, né, culturalmente falando. Então, eu acho fundamental que esses movimentos aconteçam. Numa situação de pandemia de forma adaptada, que bonito, porque a gente vai ter isso numa estrutura mais ampla, obviamente. E quando a gente voltar à normalidade, esperamos que isso não demore mais, a gente também vai continuar celebrando esse tipo de evento, que eu acho fundamental mesmo para disseminação de cultura. Acho que a editora, assim como qualquer empresa que se alia, né, a um evento desse, acredita nessa transformação. Acho que é uma capacidade de transformação, de celebração dos elementos culturais ali, e ao mesmo tempo uma transformação que você promove, porque quando você traz isso para a comunidade, celebra uma comunidade como São Sebastião, que é muito diversa, como você falou, você também está dizendo, olha como vocês, né, têm tanta coisa a mostrar para o mundo, para oferecer para o mundo, né? E eu acho que festas literárias, culturais, né, esses festivais de arte, infelizmente são muito escassos, deviam ser mais frequentes e são fundamentais para o povo, né? Eu acho que o maior beneficiário disso tudo são as pessoas, é a cultura local. De certa forma, você também tá mexendo na economia local quando faz esse tipo de ação, né? Então, acho que é um monte de pontos positivos, né, que a gente vê de festa, que é importante. Acho que festa é sempre bom, eu sou super festeiro, adoro, e acho que fazer festa com esse fundo tão nobre, né, de promover a cultura e as artes é um bálsamo, né, porque em tempos difíceis, em tempos complexos, a gente percebe o quanto isso é fundamental para continuarmos sendo humanos, né, culturalmente conscientes. A diversidade e sempre a valorização do cultural, né? Então, é isso que eu percebo nessa conversa aqui com você, como um dos princípios norteadores da Editora do Brasil. E a gente não poderia deixar de também mencionar, Gil, esses tempos difíceis, né, que você mesmo colocou agora, essa transformação no mundo literário, não só por conta da pandemia, mas por conta das novas mídias. Como é que a Editora do Brasil conseguiu navegar no meio digital, né? Você falou muito sobre o impresso, mas como que a Editora do Brasil conseguiu, a partir desse movimento digital, ela conseguiu também fincar o pé e está tirando benefícios, está aprendendo com isso, tem novos leitores? Como é que está a Editora do Brasil, né, nesse momento digital? É um movimento um pouquinho complicado, eu diria, desde o início, né, em que começou a se falar de livro digital, desse movimento meio que o impresso ia ser substituído pelo digital, e a gente acabou vendo que nada disso aconteceu e acho que não vai acontecer. O fato é que a pandemia acelerou, né, esse momento que a gente, né, eu estou trabalhando de casa, nesse momento estou na minha casa aqui, né, fazendo essa entrevista. A pandemia acelerou a reflexão a respeito do que as mídias digitais podem fazer por nós, do que as tecnologias proporcionam. Então, acho que, de modo geral, para a indústria do livro, a percepção de que é urgente termos soluções digitais para tudo que fazemos. Então, eu acho que todas as editoras estão se movimentando, né, para fazer isso, e nós não seremos diferentes, né? Havia, sim, um pouquinho de resistência, acho que sempre houve um pouco de resistência com o livro digital, especialmente no caso da literatura, né?
que eu acho que a experiência tátil que a literatura infantil especialmente exige, acaba fazendo com que o próprio leitor tenha um pouco de preconceito. Mas livro digital, não sei se eu gosto. A pandemia está mostrando para as pessoas que também dá, né? A gente vai sempre ver o livro como coisas distintas, né? Estando na plataforma digital é uma coisa, estando no papel impresso é outra coisa, é outra experiência, porque, como eu falei, a experiência tátil, né? A experiência de tocar o livro, a experiência de folhear as páginas, a experiência de sentir o cheiro, o cheiro do livro, toda as sensações que o livro em si desperta, né? Essa encadernação que já é super antiga, né? Gutenberg nem imaginava que íamos chegar a 2020 gostando tanto de livro, né? Eu acho que essa experiência nunca vai ser substituível, né? O digital proporciona sim que a gente chegue, por exemplo, um livro, né? Um desses lançamentos que vocês vão ter aí na FLIS, a gente pode possibilitar que esse livro chegue na Nova Zelândia, no Japão, em qualquer país da África, em qualquer país, qualquer estado norte-americano, enfim, por meio da internet, porque o livro digital está aí, é uma realidade. Mas o físico nem sempre, porque são as barreiras de distância, né, que te impossibilitam de chegar em todos os lugares, né? Então, acho que a resposta, acho que seria essa, tipo, a gente está aprendendo e sabendo cada vez mais combinar as duas coisas, né? Tanto a experiência analógica, né, a experiência tradicional, digamos, do livro, a experiência do livro impresso, quanto do digital, porque a editora, sendo uma editora voltada também para a questão da educação, né, produzindo livros didáticos, sempre participou da inovação, porque as ferramentas de ensino, de aprendizagem, são cada vez mais tecnológicas. Então, a gente começou um movimento muito maior, eu diria, até na parte didática, de oferecer conteúdos interativos, né, para os professores, por exemplo, que adotam os livros. Então, a editora se preparou muito mais ali nesse quesito do ensino, da pedagogia, da questão da aprendizagem das disciplinas dos livros didáticos. Enquanto que a literatura, como eu falei, acho que essa experiência de não olhar tanto para o livro impresso com o mesmo carinho que a gente olhava para o digital, desculpa, eu inverti. A gente acabou retardando um pouquinho esse processo, que agora, em 2020, se acelerou. Então, a editora está preparando aí todo o catálogo, tudo que ela não tinha ainda feito em formato digital, né, para oferecer, né? Então, já adianto aqui que esse movimento nesse semestre, agora entre agosto e dezembro, a editora vai estar com uma imensa maioria do catálogo dela completamente digital, disponibilizado aí para todos. Algumas experiências que a editora tem feito também, né, de fazer esse compartilhamento digital por meio de streaming, né? Nós temos uma plataforma chamada Netlit, que faz esse compartilhamento, ou seja, eu acho que tem várias. Qual o nome da plataforma? Netlit. É uma plataforma Isso, de assinatura. É da própria editora. Da própria editora do Brasil, que você acessa, você tem uma assinatura mensal e acessa os conteúdos de literatura lá para a leitura dos livros digitais, né? Uma experiência totalmente digital. É como se fosse o Kindle da editora do Brasil. Exatamente. Muito Mas legal. nós também, né, nesse movimento, nós também estaremos finalmente disponíveis em todas essas outras plataformas, como o Kindle, a Amazon e todas as que demandarem público, né, de livro infantil e juvenil. Então, toda a nossa literatura, nosso catálogo que eu falei de 400 títulos, essa grande parte desse catálogo vai estar disponível também no formato digital em várias lojas, não só nos sites da editora. Né? Que bacana! Nossa, eu vou anunciar aqui no final, então, que é esse novo step da Editora do Brasil. Fico muito feliz de você contar isso pra gente, Gil. Mais uma primeira mão? Então vou fazer uma finalização especial sobre isso. O audiobook, o audiolivro também tá nesse movimento, né? A gente está percebendo que isso é uma demanda cada vez maior, especialmente para livros com mais texto, livros juvenis e livros mais para adultos, né? Que também temos no catálogo. A gente percebe que tem uma demanda também pelo audiobook, né, de ouvir a história. Isso também está em processo e a editora está se preparando para lançar isso em breve.
possivelmente logo depois que a gente tiver consolidado aí a questão do catálogo digital, né, dos livros digitais, a gente já vai fazer vai apresentar alguns dos nossos títulos também em audiolivro, que vai ser muito bacana também. Eu diria que a gente estaria 100% digital, né, em todas as possibilidades aí. A gente falava sobre, há anos atrás, jornais, depois, hoje os jornais são todos também streamados, depois dos jornais a gente passou para os livros, depois a gente passou para as revistas, mesmo os sinais, né, de digitais, de tecnologia, tanto da mídia, não só do impresso, mas da própria mídia televisiva. Né? Eu vim dessa área, trabalhei muitos anos na área de televisão, e no outro dia recebi um vídeo, uma brincadeira no WhatsApp, mostrando, você lembra da televisão quando você tinha que ficar batendo nela, porque o vertical, o horizontal, né? Ficava aquelas linhas horizontais. Enfim, isso tudo, de fato, como você falou, são 77 anos de história, ligada a tudo isso, nessa modernidade no mundo de mídias de uma forma geral. E, para a gente finalizar, Gil, a gente está lançando diversos livros, né, da Editora do Brasil esse ano na FLIS 2020. Já tivemos alguns lançamentos de 2018, mas nesse ano, então, a gente está recebendo aí uma leva especial. São vários autores que já trabalhavam com a Editora do Brasil, isso mesmo, e outros novos. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Como é que você vê esses autores lançando os livros deles nesse momento, né, onde a gente está realmente atravessando aí um isolamento social, um distanciamento, com todas as dificuldades que existem aí, até, né, de óbitos, e a dificuldade mesmo de se combater esse vírus. Tem muitos desses autores que conseguiram ultrapassar esses desafios, e o processo criativo continuou e em alguns momentos até se acelerou. E aí a Editora do Brasil está abraçando isso tudo e ainda está lançando na FLIS 2020, entre os dias 27 e 30 de agosto, todos esses livros. Como é que você enxerga isso? Quais são os princípios que estão por trás dessa nova leva de autores? Ou dos mesmos os antigos, né? Dessa nova leva de lançamento, eu diria. Quando traçamos o planejamento do ano passado para lançarmos os livros esse ano, a gente jamais contava com uma pandemia. Não tem nenhum cronograma com pandemia no meio, né? Então, para nós... Podia haver enchente, podia haver, né, apagão, qualquer coisa. Agora, pandemia... Não, pandemia não estava na lista de ninguém, com certeza, em dezembro ou janeiro, talvez. Sim. Bom, então nós tivemos que também correr atrás nesse cenário, ver o que a gente podia fazer. Por sorte, nós conseguimos, né, com muito equilíbrio também dentro da editora, de manter o planejamento de lançar os livros, né, mesmo sabendo que nós estaríamos ainda enfrentando essa pandemia, porque nós nunca fomos muito otimistas de que isso ia durar pouco, né. Então, nós mantivemos esse planejamento com o apoio dos autores, porque muitos desses livros já estavam quase em finalização ou finalizados. Tá. E a editora resolveu manter a estratégia de lançá-los para o mercado, ainda que eles não fisicamente, né, não cheguem a todos os espaços como seria no momento normal. Então, isso já foi uma política interessante de manutenção, digamos, do nosso movimento desse ano, do nosso planejamento. E tem sido curioso, né, poder olhar para essa produção feita metade antes da pandemia, metade pós-pandemia, fazendo os ajustes, as adaptações necessárias, né, mas mantendo a qualidade. Eu fiquei muito feliz com o resultado, né, porque a gente faz de tudo para que do começo ao fim, né, o livro fique perfeito, né, quando ele vai morar no catálogo, para que ele continue ainda rendendo conversa e interesse das pessoas por muito tempo, né, e para isso é muito suor que a gente tem que demandar. Eu, assim, tanto dos autores que estão estreando, né, como o Thiago de Mello Andrade, aqui nessa estreia com a gente, que também vai lançar na FLIS,
o Fernando Vilela, a Rosiana Murray, que são autores novos, né, na casa, cujos livros estão chegando aqui, é o primeiro livro deles conosco. Foi muito bonito ver esse movimento, porque de confiança também, eu diria, né? Os autores, mesmo com a situação delicada que a gente está vivendo, confiaram na editora de poder trazer esses projetos para a luz, né? Enfim. E os autores que já nos conhecem, já trabalharam conosco anteriormente, como Penélope Martins e Rosinha com Patavina, Maria Angela Haddad, o Rogério e a Thaís, que você conversou recentemente, né? Sim. Enfim, vários nomes aí com quem a gente já lida há muitos anos, ou pelo menos há um tempo razoável, para eles saberem que a editora estava mexendo os pauzinhos para, né, manter a produção do jeito que nós planejamos. É óbvio que essa situação afeta o nosso planejamento do ano que vem, né? A gente fica aqui repensando em soluções, inclusive passando pela questão do digital que você perguntou. Então, estamos aqui equilibrando os pratos, né, para ver e como fazer cada uma das coisas para o próximo ano, sabendo que a gente precisa entregar soluções cada vez mais completas, né, passando por essas possibilidades aí no livro, no audiolivro, no livro digital, enfim, e respeitando esse processo criativo, né, de concepção aqui que a gente tem do livro, que leva um tempo de maturação na gaveta do autor, depois nas conversas com a gente. Esse processo que eu adoro, né, de fazer, de maturar um projeto, de fazer um livro como esse do Thiago, né, chegar a virar, né, esse livro que vai chegar na mão das pessoas, como Subir em Árvores. Para a gente é um processo de aprendizagem constante, né? Sempre aprendemos com as coisas boas e com as adversidades que também acontecem no meio. Né? Exatamente. É assim que a gente tem tentado lidar com isso e se adaptar, né? Toda a editora trabalhando praticamente 100% da editora trabalhando no home office. Então, é uma nova forma mesmo de ver as coisas, exatamente. Muito legal, Gil. Nossa, incrível a história. Eu ficaria aqui mais um tempo, viu? Mas eu sou brifada aqui que não posso ser, mas quem sabe vamos ficar com um gostinho de quero mais. E é um mercado que eu tenho realmente, no sentido do empreendedorismo, do business, é um mercado que eu amo e leio muito e sou muito curiosa também. Por isso tantas as perguntas, né? São perguntas pessoais também. E eu sei que nossos seguidores que também têm essa aguçidade, né, essa curiosidade aí para entender o que está por trás dos livros, isso é muito legal poder contar isso para eles. Que bom que você está aqui com a gente no nosso espaço Chá com Livros da Flis, em primeira mão com vários lançamentos que teremos a partir do dia 27 entre os dias 27 de agosto e 30 na Flis 2020, lançamentos especiais da Editora do Brasil com autores novos e autores antigos, vários títulos que daqui a pouco vocês vão conhecer em primeira mão. Mas em primeira mão eu também vou contar aqui uma novidade que o Gil dividiu com a gente. A partir deste ano, a Editora do Brasil estará 100% digital, trabalhando com os 400 títulos do catálogo, de forma digital, não só no site, não só no Netlit, que é uma plataforma da Editora do Brasil, que é digital, que você pode acessar os livros de forma online, mas também vai começar a trabalhar as parcerias até com a Amazon e outras plataformas digitais. Então, você aí, nossos seguidores, nosso público de forma em geral, também poderão acessar os livros da Editora do Brasil através da plataforma digital. Gil, muito obrigada, foi ótimo o bate-papo, parabéns pelos inúmeros lançamentos que teremos aqui na Flis, que contam com a chancela da Editora do Brasil. Muito obrigada pela conversa, foi ótima. Obrigado, Ana Luísa. Eu que agradeço a atenção, né, o tempo de vocês. Eu também ficaria aqui horas falando, mas sei que a gente tem um recorte aí. Mas se quiser bater mais papo, eu estou à disposição. Gosto muito. Tá bom. Te agradeço. Bom? Quem sabe você consegue participar de um chá com livros no sábado com a gente. Quem sabe? Vou adorar o convite.
Tá bom, então. Obrigada. Obrigado, Um eu. abraço Um para você. abraço. Tchau, Outro para tchau. você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.